Fala Fera, ou Falem Feras. Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera, né? E antes de mais informações do Goiás, nesse domingão sem moleza pra gente, também convidado aqui no Goiás, deixa eu dar os abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas. Um abração ao João JBS, lá no Pará, ao João Teodoro Reis, também ao Paulo Henrique, ao Baltazar Godinho, ao Lindomar Gomes, ao Márcio Borras, ao Vanderlei Calaça, ao Luzimar Gomes, ao Lucas Costas, também ao do Reis, lá em Professor Jamil, ao João Mauro, ao Adolfo Ferreira, tá? E aí eu vou trazer 4 comentários de internautas aqui no Fala Fera. Primeiro do Marcos Vinícius, ele colocando que na sexta-feira, no jogo do Goiás com o Avaí, ele viu os jogadores mais vibrantes e cobrando um dos outros. Na visão do Marcos Vinícius, o Goiás vai ganhar na quarta-feira do Esporte e sábado na Serrinha do Mirassol. Um outro comentário, né, do Gilmar Santos, o Gilmar Santos colocando que a defesa e o Tadeu precisam melhorar. 2 períodos, treinamentos, isso é fundamental no Goiás, na visão do Gilmar Santos. O Adolfo Ferreira também cobrou do Tadeu, tá? Um outro comentário na telinha do Randal Gomes. Randal Gomes, ele falando aí, ó, que a vaidade, né, o jogo político, a briga em família não pode atrapalhar o Goiás. Ele está preocupado com relação ao futuro do Goiás devido a esses fatores que ele citou, o nosso Randal Gomes. E para encerrar, o JVVS, que mora lá em Salvador, na Bahia, me perguntou se o Cristiano e o Douglas Morel ainda estão no Goiás. Sim, Cristiano, lateral esquerdo, e o Douglas Morel, lateral direito, seguem treinando normalmente no dia a dia do Goiás, né? Mais abraços aqui, galera, ao Gilmar Santos, ao Murilo Costa, ao Carlúcio do Amaral Suzuki e também ao João Mauro. E aí, feras, hoje domingão, a bola rolou pela manhã lá no CT, trabalho do técnico Wagner Mancini com seus atletas, dando sequência à preparação do Goiás, visando esse jogo da quarta-feira na Arena Pernambuco, 7 horas da noite, compromisso contra o Sport Recife. E antes de eu trazer aqui outras informações do Goiás, deixa eu trazer aqui uma resposta do Mancini e do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, que eu perguntei para eles se eles cobram internamente no dia a dia do Goiás. E até falei para eles, a impressão que eu tenho de cá é que o Andrino é muito educado, né? Muito prestativo, né? O próprio Mancini, muito educado, muito político, enfim. Se existe realmente a cobrança interna junto aos atletas no dia a dia do Goiás. E aí, após o Andrino e o Mancini, eu voltarei com outras do Goiás. Se é sua, por quê? Deixa eu só falar uma coisa antes dele responder. Nós somos educados, sim, mas não quer dizer que nós não sejamos enérgicos. Disso vocês podem ter certeza. Exato. O professor acho que respondeu bem. Esse meu jeito aqui, que vocês veem muitas vezes, porque hoje eu represento o futebol do Goiás e a minha educação me trouxe isso. Mas o meu dia a dia não é assim. O meu dia a dia é sim de cobrança. O professor tem acompanhado. Eu tenho a minha maneira de cobrar, com educação, claro. Isso vocês nunca vão me ver ofender funcionário ou atleta. Não estou aqui para isso. Mas eu tenho sim o meu modo de cobrança. O próprio Thiago, já tivemos inúmeras conversas, né? Thiago é um cara que é um jogador que realmente tecnicamente é muito refinado, mas por mais que todos hoje reclamem, ele tem 5 gols, 5 ou 6 gols, e eu acho que 3 assistências no campeonato, né? Então ele vem entregando da forma como ele vem conseguindo. O Thiago nunca faltou em treino, o Thiago nunca deixou de se aplicar, e todo mundo tem o direito de viver momentos bons e momentos ruins no futebol. Isso acontece, mas não falta empenho do atleta. Mas mesmo assim nós estamos cobrando ele e todos os outros de uma forma diária e insistente. Então eu acho que quem fez esse comentário não conhece o nosso dia a dia.
A segunda pergunta, a coletiva pré-jogo que não vem acontecendo foi uma decisão minha. O meu motivo foi o seguinte, que muitas vezes o que é dito pré-jogo, depois do resultado e depois de tudo que acontece, não que deixe de ser uma verdade, mas as perguntas, o modo de responder, eu conversei isso bastante com o Mancini e ele concordou comigo, que o professor falaria pós-jogo e que nós definiríamos dias da semana para que as coisas fossem esclarecidas. Desde que eu cheguei, André, você sabe bem, eu disse que eu iria abrir as portas do Goiás para que tivesse uma nova aproximação com a imprensa. Eu não consigo ver futebol sem algumas coisas. A imprensa é uma delas, o torcedor é uma delas, o futebol bonito é uma delas, é uma engrenagem de coisas, né? E fui o primeiro, no momento que eu cometi o meu primeiro erro com o Rafael Seba, foi o primeiro a pedir desculpa também. Então, assim, a única coisa que eu combinei com o professor foi que seria pós-jogo justamente por isso, para que a gente falasse com o resultado já tendo tido acontecido, para que a gente falasse e tivesse um norte para essa conversa. E até, assim, isso não quer dizer que a gente não vá fazer a entrevista. Às vezes, dependendo de uma distância de um jogo para o outro, a gente entende que a imprensa precisa da informação e tudo mais. A gente até conversou com o Fernando sobre isso. Então, né, para que fique claro, ninguém não tem mais entrevista para jogo. Tem sim, depende muito do tempo que você tem, porque senão a gente fala antes, depois do jogo, fala de novo antes, fala de novo, a hora que você vai ver, você falou 5 vezes na semana, aí acaba gerando desgaste em cima disso. Muito bem, aí o diretor de futebol do Goiás e o técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera. E aí outras informações do Goiás em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Ele fica pertinho da Praça Boa Ventura na Vila Nova, tá? Lá tem cada churrasco maravilhoso, é carne grelhada, é camarão, frutos do mar, comida japonesa, várias sobremesas maravilhosas. Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. E aí, fera, amanhã tem treinamento na preparação do Goiás, tá? Na terça-feira, delegação do Goiás em voo direto vai viajar para Recife, visando o jogo da quarta-feira contra o Sport Recife, tá? Amanhã, o Dieguinho, que saiu contundido contra o Avaí, vai ser submetido ao exame de imagem. Vamos ver se o Dieguinho teve ou não contusão muscular, o polivalente Dieguinho do Goiás. O Goiás que após o jogo contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, sábado, o Goiás voltará a atuar no estádio Ailê Pinheiro, 5 horas, vai receber a equipe do Mirassol. Beleza, fera? A qualquer momento eu voltarei com outras informações do Goiás, né? E aproveitando, claro, uma boa sequência de domingo para você, para sua família e uma abençoada semana para todos nós, que o nosso Deus siga iluminando o caminho nosso e de toda a família nossa. Abração, fera, abração, feras!